Bem, nessa edição de 2021, 5.320.116 estudantes realizaram a prova do SAEB, representando uma participação de 71,27% dos alunos previstos. Números expressivos que dão confiabilidade aos resultados, ao tempo que refletem o esforço das redes municipais e estaduais de educação para avaliar a aprendizagem dos seus estudantes em um cenário adverso de pandemia. Vou passar a palavra para o presidente da Undime e já inicio perguntando. Professor Luiz Miguel, no dia da divulgação dos resultados do SAEB, a Undime divulgou o posicionamento, resultados do SAEB 2021. O momento é de comemoração. O que de fato a Undime comemora e por quê, professor? Olá, Vanelli. Vejam bem, nós temos de fato que comemorar um grande feito que foi a realização do SAEB. Todos os desafios que envolveram esta avaliação, tudo aquilo que foi necessário fazer, quem estava na ponta, né? Nós estávamos em um momento de pandemia, de retorno às aulas presenciais, momento este ainda sem uma grande clareza das ações a serem feitas, dos protocolos, um momento em que mesclava a questão do uso de recursos ainda muito intensamente, né, como o uso de todas aquelas medidas do nosso protocolo sanitário utilizado durante a pandemia e que foi muito importante para garantir as condições de segurança do funcionamento das escolas. Então, foi uma grande mobilização. Nós tínhamos, nesse momento, esse processo, essa necessidade de fazer essa mobilização, com todas as dificuldades que o contexto pandêmico, ainda no momento muito intenso, sem a vacinação completa de professores e alunos, num processo de transição para a retomada. Nós ainda tínhamos redes que não estavam com aulas presenciais e outras que já tinham retornado há algum tempo. Então, uma diferença muito grande que precisava ser equacionada para a realização desta que é a maior avaliação da educação básica existente no Brasil. Avaliações que são sempre fundamentais e importantes nesse momento, ainda mais, né, para a educação. Veja bem, nós tínhamos naquele instante, além destes riscos, nós tínhamos todo um trabalho muito intenso que as redes ainda estavam operando com parte das suas equipes de forma não presencial, então se desdobrando nesse sentido. Nós vivemos momentos nesse período de pandemia em que foram muito desafiadores. Nós mobilizamos as escolas para preparar os kits de alimentação, os professores e os gestores todos se mobilizando intensamente para conseguir fazer chegar até os alunos as informações, as orientações, o material didático, nesse diálogo com as famílias para conseguir envolver as famílias nesse processo, nesse acompanhamento especial que foi feito durante este período. Então, é um momento de comemorar a realização dessa avaliação, porque esta avaliação ela é muito importante para que a gente consiga organizar os dados educacionais e, a partir desses resultados, né, da prova do SAEB, analisarmos o que nós precisamos fazer, compreendamos também aquilo que foi feito. Tem uma questão muito importante. Só quem esteve na ponta nesse processo sabe dos desafios que cada município brasileiro precisou enfrentar, lidar, superar, construir alternativas. Nós tivemos que operar de forma não presencial quando não havia tecnologias para isso, não havia práticas nem metodologias para isso. Foi preciso muito esforço de professores, de familiares, de gestores, dos alunos, para conseguirem, neste período, desenvolver a educação, continuar o processo de ensino e aprendizagem. Este foi um processo universal, mas num país com as desigualdades tão marcantes como é o nosso, isso se torna ainda mais intenso.
se torna muito mais difícil ainda. Então, nesse sentido, que a Undime traz esse sentido de comemoração. Nós conseguimos fazer essa mobilização. No momento inicial, nós tínhamos muitas dúvidas e poucas respostas. Muitas vezes, quando buscávamos os apoios eram direcionados a grandes redes. Às vezes, as soluções estavam pensadas para governos estaduais e as redes municipais tinham dificuldade em aplicação daquilo. A diversidade que tem das redes também foi bastante complexo, até nós iniciarmos um ciclo de pesquisas da Undime. E estas pesquisas que nós fizemos, durante toda a pandemia, foram feitas 8, a última foi divulgada recentemente, todos esses dados estão disponíveis no nosso site da Undime e na área do Conviva. Estas pesquisas foram norteando e dando caminhos para que pudéssemos, então, compreender que a educação ela se processaria lá, preferencialmente pelo envio de materiais impressos, tá? Sejam eles orientações para o livro didático, que já tinha algum material ali preparado especificamente, e orientações por meio do uso de recursos tecnológicos, que eram muito escassos também. Mas, de uma forma geral, é muito importante que a gente venha, nesse momento, dizer que nós conseguimos. Havia aí uma série de prognósticos de prejuízos que seriam atrasos de 20 anos, atrasos de 10 anos, que estariam configurados, estariam comprometendo definitivamente essa geração. Não é verdade. Se utilizarmos os instrumentos que nós temos, esse potencial de mobilização que foi comprovado nesse momento e a realização do SAEB com mais de 70% de participação, ele qualifica para isso. O que nós não podemos dizer é que a gente tenha tido um IDEB qualificado, mas essa questão nós vamos conversar um pouquinho mais depois. Mas a prova do SAEB, ela dá a condição de fazermos as análises. Então, as quedas foram bem menos impactantes do que foi se alardeado de uma forma. E isso aconteceu porque teve muito trabalho, porque teve muita ação, porque os professores não aceitaram. Tá? Então, aí a nossa gratidão aos professores, a nossa gratidão aos coordenadores pedagógicos, diretores de escola, aos dirigentes municipais que aí, organizados pela Undime, mas com muita proatividade, fizeram com que esse cenário permitisse que chegássemos, mesmo poucos meses, algumas escolas com um mês, menos de um mês retornando às aulas, realizassem essa prova que permitisse ter, então, agora, instrumentos e informações muito importantes para que possamos, a partir dos dados do SAEB, fazermos as avaliações e organizarmos o planejamento das ações. E outra coisa importante que precisa ser dito aqui, esses dados, eles dizem respeito a uma prova realizada há quase um ano atrás. Tá? Há quase um ano atrás. Muito já se fez, tá? A partir da consciência construída dos prejuízos, das dificuldades de aprendizagem, da falta que a presença dos outros colegas em turma, né, do professor coordenando, mas também dos outros colegas, porque nós aprendemos com as pessoas. Muito já foi feito, né? Tem aí hoje um instrumento, né, de avaliação, nós temos uma plataforma de apoio à aprendizagem que ela foi construída lá durante a pandemia ainda, né, pelo CAED. A professora Lina Cátia está aqui conosco, com o apoio da Undime, do CONSED. Depois as ações avançaram, o Ministério da Educação também trouxe esse instrumento, né, para avaliação, e agora nós temos, então, um caminho, trilhas a serem seguidas, tá? Então, é nesse sentido que eu não tenho dúvida que os resultados do SAEB precisam ser comemorados pelo que ele representa em termos de mobilização e capacidade de resposta da educação pública brasileira. Nós precisamos refletir estes dados, fazermos um olhar técnico e nós precisamos ter ação, muita ação. As redes já estão fazendo isso,
há uma grande mobilização no Brasil, com as redes municipais trabalhando dessa forma, isso tem que se intensificar e tem, inclusive, que incorporar políticas públicas mais robustas para que ações possam acontecer no sentido de fazer aí a recuperação e a recomposição dessa aprendizagem e usar tudo que nós aprendemos nesse momento para potencializar isso a partir desse momento, e aí temos a educação que nós merecemos.